tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 7 de abril de 2016, quinta-feira. O número do verbete é 3.716. Ele tem 9 páginas, 48 logias e 22 máximos. É um verbete bem extenso. O título do verbete é Direitos da Mulher, a especialidade intrafisicologia. Quem redigiu o verbete já é a nossa veterana, a professora Patrícia Mello. A professora Patrícia Mello é graduada em psicologia, especialista em psicologia clínica, mestre e doutora em psicologia, com ênfase em cognição humana. Ela é brasileira, natural de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, é voluntária da Conscienciologia desde 2004 e é docente de Conscienciologia desde 2006 e tenepsista desde 2012. Então vamos aqui à definição. Os direitos da mulher são o conjunto de garantias ou prerrogativas, objetivos ou subjetivos, positivos ou negativos, pertencentes à consciência ginossomática e inerentes à condição feminina, mesmo ainda não sendo legalizados ou institucionalizados em todos os lugares do planeta. Agora, na pensenologia. Os pensenes relacionados à igualdade de direitos, o holopensene pessoal característico da ginossomática, os ginopensenes, o holopensene pessoal de reconhecimento dos próprios direitos, a autopensenização libertária feminina, os pensenes universalistas, os pensenes maxifraternos, a pensenidade maxifraterna, os ortopensenes. Agora na fatologia. Os direitos da mulher, os esforços para salvaguardar os direitos femininos, o direito da mulher de ir e vir, o direito de viver sem ser discriminada, o direito reprodutivo, o direito sobre o próprio corpo, o direito de liberdade de decisão, o direito sobre a sexualidade pessoal, a mulher enquanto consciência, o senso de humanidade, os movimentos pela autonomia da mulher, o ativismo, a postura típica do não conformismo, o sufragismo, o empoderamento feminino, a autonomia ginossomática, a autonomia compartilhada, a autoridade moral feminina, a mulher autoconsciente da própria liberdade e papel na socin, o pé de meia planejado promovendo a autonomia financeira feminina. Nós lemos só algumas linhas aqui, tem muito mais informação aqui na fatologia. Agora, na parafatologia, a autovivência do estado vibracional profilático, as reurbanizações, o ginossoma enquanto portal interdimensional ressomático, o ginomacrosoma, o resgate da paridentidade feminina, o paradever relativo ao estar mulher, a representatividade feminina multidimensional nas ações parapolíticas visando o melhor para todos, a serenidade na liderança das amparadoras, a vivência da autogovernabilidade ginossomática favorecendo a autonomia consciencial multidimensional, a conquista da autonomia energossomática, a teática da liberdade rumo à desperticidade, a relevância da coerência parapolítica grupo-kármica cotidiana para o alcance da policarmalidade. Depois aqui na argumentologia, nós temos várias listagens, né? Temos aqui no item História 4 exemplos de elementos históricos. Depois, no item Direitos, temos 12 direitos da mulher estabelecidos pela ONU. Depois, no item Violações, 5 exemplos de violações dos direitos da mulher. Depois temos ainda aqui no item Problemática, 3 situações expostas. E ainda no item Internacionalização, temos mais 37 ativistas estão listadas aqui, de acordo com o país. Agora, na acabativa,
Na remissiologia, nós destacamos a autonomia ginossomática, autoposicionamento de ponta, autoridade feminina cosmoética, feminino evolutivo, liberologia e violência doméstica. Também nós citamos aqui só 5, tem 15 itens aqui na remissiologia. Depois, na frase enfática, nós temos: os direitos da mulher favorecem a evolução das consins portadoras de ginossoma ao proporcionarem oportunidade de reciclagem em ambiente igualitário, seguro, libertário e digno. E na questionologia: você, leitor ou leitora, é lúcido quanto à necessidade de resguardar os direitos da mulher no planeta? Está na condição avançada de apoio aos direitos igualitários ou na condição regressiva contrária à igualdade de gênero? Quais exemplos tem disseminado sobre o assunto na manifestação pessoal holossomática? Aqui na filmografia específica tem dois filmes, na bibliografia específica 5 referências e na webgrafia 1 referência. Agora aqui a mega-análise, com 20 palavras, são 20 palavras marcantes no verbete, que é feita pela equipe da Enciclosapiens, que é composta pela Marilene Raganin, a Socorro Frazão e a Ana Maria Rocha. Liberdade, emancipação, heterorrespeito, reconhecimento, igualdade, autonomia, antimaternidade, autossustentabilidade, autoposicionamento, empoderamento, intelectualidade, universalismo, autorrespeito, oportunidade, humanidade, liderança, admiração, cosmoeticologia, intrafisicologia e direitologia. Antes da gente passar aqui para a Patrícia, a professora Patrícia, nós vamos falar aqui dos últimos 3 lançamentos da Editares. Então esse aqui é o livro, aqui para cá, é o livro da Noite de Gala Mnemônica, um registro histórico. Tem também vários textos falando sobre parapsiquismo, sobre astronomia. Tem vários autores, não sei se ao todo parece que são 13 autores. E ele tem uma série aí de registros também fotográficos do evento, que foi um dos eventos marcantes aqui da nossa CCCI. O outro é esse aqui, é o curso intermissivo da professora Tatiana Mota, só lembrando que a Noite Gala Mnemônico é a Luciana Lavor, que foi a organizadora. Esse aqui da Tatiana Mota, curso intermissivo, ele fala sobre como perceber, como identificar se a pessoa fez ou não, se a Consim fez ou não o curso intermissivo. Então, quem ainda tem dúvidas sobre isso, vale a pena ler esse livro. Mesmo quem não tem, também vale a pena estudar o livro. E o outro é o livro Paradoxos, do professor Luiz Bonassi. Também é um livro bastante interessante, bem mental somático. Ele aborda essa questão dos paradoxos e o subtítulo é assim: você tem certeza sobre tudo o que pensa? É muito interessante. E também nós queríamos falar aqui da Escola de Parapsiquismo, que nós vamos ter uma turma, a 5ª turma, que vai se iniciar agora em julho de 2016. 18 de julho tem o início do 1º módulo. Então a Escola de Parapsiquismo, ela se destina a todos aqueles que querem desenvolver o parapsiquismo, mas de uma forma sistematizada, como numa escola mesmo. Então tem um aprendizado progressivo, se utiliza o conceito de competências parapsíquicas, só para citar alguns, tem aqui a atenção dividida, acoplamento, assimilação, desassimilação, abordagem energosférica, telepatia, arco voltaico, polivalência, encapsulamento, escagem, semipossessão benigna e muitos outros. Então essa modalidade ela tem 5 módulos, aliás 3 módulos de 5 dias. Então o módulo 1 vai acontecer em julho, depois os módulos 2 e 3 vão acontecer em janeiro e julho de 2017. E entre os módulos tem várias atividades, por exemplo, as maratonas parapsíquicas que os alunos podem fazer até da cidade onde estiverem. É uma forma deles se manter conectado aqui com o parapsiquismo. Então, quem tiver interesse é só procurar a recepção do CAEC. O telefone é 45 3525 2652. Então, Patrícia, a gente sempre pergunta aqui, para o verbetógrafo,
por que não, assim, contextualiza, né, essa sua pesquisa, o que te motivou a escrever sobre esse tema, por que você está interessada nesse tema. Aliás, quantos verbetes você já escreveu? É o quarto, então já é veterano. Sim. Bom, então gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui de novo, apresentando um verbete. Esse tema é um tema que eu sempre gostei, é uma daquelas coisas inatas, assim, que você já nasce meio que interessado naquilo, né? E eu tenho essa hipótese de que em outras vidas eu já tenha lidado com esse tema. Quando eu comecei a escrever o verbete, inclusive, isso se mostrou uma hipótese ainda mais forte, porque eu não precisava estudar muito para saber algumas coisas que eu já sabia. Não que eu não tenha estudado bastante, eu estudei bastante, pesquisei muito para escrever o verbete, mas mesmo quando eu lia os assuntos, eram coisas que eu já tinha colocado de alguma maneira no verbete, foi só complementando. Então, é um tema que eu gosto muito, sempre me interessou, obviamente, na condição de mulher, isso é presente na minha vida todos os dias, né? Eu observo o quanto que a gente ainda precisa buscar alguns direitos que não estão 100% seguros na SOCIM. E eu também estou numa fase da vida em que eu estou tentando acertar aquilo que eu errei no passado, né? E não sei como é que eu mexi com esse tema no passado. Então, agora, com a conscienciologia, a gente tem uma visão mais cosmoética de como isso acontece e todos as questões envolvidas, né? Então, eu pensei, bom, quem sabe a gente escreve um verbete para esclarecer, seja lá o que ficou mal parado antes, né? E tem sido uma experiência muito boa, assim, foi bem prazeroso de escrever. Então, vamos às perguntas. A primeira pergunta é de um homem, né, de teletertuliano de Curitiba, o Eduardo Doria, que sempre escreve aqui para nós. Então, professora Patrícia, Estrangeirismologia, na página 6, primeira linha. Quanto ao sufrágio, em pleno século XXI, ainda existem países nos quais o direito ao voto em eleições políticas por parte das mulheres ainda é vetado? Sim, sim, existem muitos países, na verdade, a maioria no Oriente Médio, mas também alguns países nórdicos em que o voto ainda é proibido para mulheres, né? Então, parece meio chocante que isso ainda aconteça em pleno nosso século, mas se você entende a cultura desses países, normalmente vinculada a processos religiosos bastante dogmáticos, você entende que a mulher, nesse contexto, é alguém que para eles não é um ser inferior mesmo, né? É entendido como inferior, é entendido como menos inteligente, é entendido como muito sentimental para tomar decisões racionais, é entendido como alguém que serve para reproduzir e somente isso, é alguém que é entendido como para servir o homem e portanto, não deveria, nesse raciocínio, fazer parte de questões políticas que, em tese, são mais racionais e que decidem sobre a civilização. Então, nesses países em que o raciocínio é esse, a mulher não deveria ter participação ao voto. E falando sobre isso, eu até sugiro o filme, que é As Sufragistas, que está na minha filmografia específica, porque nesse filme ele mostra um pouco sobre como foi o processo do sufrágio em alguns países. O filme foca na Inglaterra, mas no final do filme é interessante porque eles dão uma lista de anos em que o sufrágio foi autorizado legalmente em uma série de países. Começou na América do Norte, Europa, e veio para a América Latina nos últimos 40 anos, 50 anos somente. Então, faz muito pouco tempo que a gente tem esse direito aqui no Brasil, especificamente, e ele também lista os países em que isso ainda não é possível. E existem países que, assim, faz 20 anos que autorizaram e países que ainda não autorizaram. Então, é um grande absurdo, né, a gente pensar uma coisa dessas. E eu sempre comento que, quando eu assisti o filme, mas mesmo antes disso, eu renovei um pouco o meu desejo de participar politicamente de algumas situações. Porque a gente está numa fase política no planeta, mas especificamente no Brasil, em que não dá nem mais vontade de votar, né? E as pessoas dizem, né, se não fosse obrigada eu não votaria, né, eu não participaria disso, mas você vê o filme, você vê o quão difícil foi
para as mulheres assumirem esse direito e poderem participar das decisões sobre a própria vida, que é inadmissível você não participar disso hoje, né? Continuando aqui com o teletertuliano de Curitiba, ele pergunta, Fatologia, página 6, sexta linha, o que é e como funciona a autonomia compartilhada? A autonomia compartilhada é uma dessas coisas que eu acho que quebra um pouco a ideia de que a mulher quer soberania, porque não é isso que a gente quer igualdade, né? E a autonomia compartilhada é quando você faz concessões cosmoéticas para poder conviver com outras consciências, sem se sentir invadida ou proibida ou cessada em algum direito. Então, quando você compartilha a sua autonomia, você está compartilhando com um parceiro, ou com um amigo, ou com um conhecido, ou com uma outra pessoa que também tem um direito semelhante ao seu, e você, com isso, se torna mais cosmoético e mais forte para lidar com as situações do dia a dia. Agora, ainda em Fatologia, na página 6, na quarta linha de baixo para cima. Quando veremos, enfim, a igualdade da mulher no mercado de trabalho em relação aos ganhos financeiros dos homens? Boa pergunta. Quando veremos? Eu acho que a gente vai levar um tempo ainda. A Organização das Nações Unidas, ela lançou, na última semana, uma declaração dizendo que a mulher não tem direitos iguais em nenhum país do mundo. Então, não existe nenhum país do mundo hoje em que os direitos das mulheres são iguais aos direitos dos homens. E eles fazem uma progressão de quanto tempo vai levar para, nos países mais avançados nessa área, conseguirem esses direitos. Então, é coisa de 1 século, às vezes 2 séculos, dependendo do país. E em países em que ainda existem leis muito dogmáticas, vai levar mais de 3, 4, 5 séculos e sei lá quantas vidas nossas, né? Então, acho que vai levar um tempo, mas a questão aqui é que a mulher tem que entender que esse direito é dela. Ela tem que se valorizar. Antes da gente esperar que o outro nos valorize, a gente tem que se valorizar. E é uma coisa que eu observo que nem sempre acontece. Então, acho que porque a gente foi criado numa cultura que ainda inferioriza um pouco a mulher, a gente se acomodou nessa condição e a gente meio que aceita a realidade como ela é. E aí você cobra menos no seu trabalho, você tem vergonha de pedir um aumento, você não se sente confortável para confrontar alguém e pedir confrontar positivamente, né? E pedir uma promoção. Você tem uma tendência, quando eu digo você, eu digo eu também, tá? A gente tem uma tendência a se constranger e não exigir, não demandar aquilo que a gente merece. Então, eu acho que vai acontecer quando a própria mulher tiver consciência daquilo que merece e reconhecer que a parceira, que é outra mulher, também merece aquelas coisas. Porque uma coisa que eu observo muito entre mulheres é aquela coisa da picuinha, né? De ficar competindo, de ficar infringindo o direito da outra, ou mesmo criticando a outra mulher. Isso enfraquece muito a parceria que deveria acontecer, porque afinal está todo mundo buscando a mesma coisa. Então, se a gente parar de fazer isso com a gente mesmo, talvez a gente acelere esse processo. Parece que eu vi uma pesquisa nos Estados Unidos, parece que essa diferença assim, de salário parece estar diminuindo, né? Diz que já houve bastante assim, redução, ainda tem a diferença, mas ela está, pelo menos tem uma tendência de diminuir. Né? Com o passar do tempo está diminuindo, assim, mais ainda quando se refere à formação, mas a diferença ainda é expressiva, tipo 17%, 20% em pessoas que têm formação superior. Então, se eu tenho doutorado e você tem doutorado, em tese você ainda vai ganhar 17%, 20% a mais que eu. Mas, claro, essas pesquisas elas têm que ser avaliadas bem, porque normalmente é dado sociodemográfico, né? Então, tem algumas coisas aí que a gente tem que avaliar. Ainda em Fatologia, na página 7, penúltima linha. Quais são algumas das nuances da programação existencial da consciência ginossomática? Quando a gente fala de ressoma, a gente, principalmente quem tem curso intermissivo e, portanto, uma ProEx, a gente entende que a gente determinou um pouco o gênero que a gente veio para poder dar conta dessas necessidades.
Então, eu diria que a programação existencial feminina, ela passa por reciclagens diferentes da programação masculina, né? Porque a mulher, ela tem que lidar com questões hormonais, que são bem difíceis de lidar. Ela tem que lidar com uma pressão extrafísica associada à maternidade, algumas obrigações que o papel da mulher da sociedade impõe, que também são mais delicadas. Então, a primeira coisa na ProEx da mulher é ela aprender a lidar com o meio em que ela nasceu. Ela parar de se revoltar com o meio e ficar bélica com relação a esse meio, e ela entender o meio em que ela nasceu e ela recompor, seja lá o que ela fez com esse meio no passado. Então, começa com aprender a lidar com uma, abre aspas, vitimização que acontece por ser mulher. A partir disso, você começa a investir naquela liderança ginossomática cosmoética, em que você usa os seus atributos femininos para chamar o seu grupo e assistir o seu grupo. Então, é uma questão de usar os atributos femininos a favor da Proexis. Então, parabéns pelo verbete, Paty. Na sequência dessas nuances na patologia, na última linha, você poderia comentar a autorresponsabilidade evolutiva feminina? Eu gosto de lembrar de uma palestra que eu tive na Sinvexis, uns, 8 anos atrás, em que a professora da Sinvex estava falando sobre como é sério o processo da Invex na mulher. Porque você bancar só a pressão da maternidade que a sociedade te coloca já é assim um ato incrível, assim, né? De força, de tenacidade, de autoposicionamento, de autorresponsabilidade. E à medida que você banca isso, você está se tornando mais responsável pela sua existência, pela sua própria evolução, né? Então, você conseguir bancar os desafios de ser mulher te torna muito mais responsável e mais competente para lidar com a existência que a gente programou aqui. Então, entrando um pouco mais nesse viés, você pode falar na fatologia, no final da segunda linha, o resgate da paridentidade feminina e, na sequência, o paradever relativo ao estar mulher. Então, esse resgate da paridentidade, eu acho que foi uma coisa que aconteceu comigo durante a escrita do verbete. Eu fiz um curso, que é o curso da Consecutivos, inclusive o Amin colocou ali o livro da Noite de Gala Mnemônica, foi produzido pela equipe da Consecutivos, e é um curso chamado Identificação da Retrosenha Pessoal. E, para mim, esse curso foi muito marcante, porque ele me deu um senso de identidade muito forte, porque ele consegue te fazer um resumo de você mesmo, uma síntese de você mesmo, e quando você olha para aquilo, você se percebe como um espelho, e você se conecta com você mesmo e com a sua identidade, no meu caso, óbvio, feminina, né? E com o papel que você tem para lidar com essa identidade, o que você já fez com essa identidade no passado e o que você precisa fazer com ela hoje para recompor o que você fez no passado. Então, essa questão de você se encontrar, eu acho que é uma bússola fora de série, assim, para você conseguir saber quem você é e fazer alguma coisa pelo outro a partir do que você identifica que você é. E o outro item que você tinha pedido era qual? O paradever relativo a estar mulher, né? Então, eu acho que escrever esse verbete foi um exercício do paradever de ser mulher, né? Por quê? Porque você entende que a paradireitologia ela é o direito de todos, né? Então, não tem castas, não tem homem e mulher no caso do paradireito. Mas o direito intrafísico, ele ainda exige uma diferenciação de gênero, especificamente por causa dessas discriminações que a gente tem conversado. Então, eu acho que quando você reivindica cosmoeticamente o seu próprio direito, você está dando um passo em direção à compreensão de um direito maior do que esse. Mas você precisa entender pelo menos algo mais intrafísico primeiro, porque senão você não chega naquilo que é mais complexo, né? Agora uma pergunta de Niterói, a pergunta da Érica. A Érica também é uma grande estudiosa aqui de Conscienciologia.
Então ela pergunta em pensenologia, na página 6, primeira linha. Como é o holopensene pessoal característico da ginossomática? Poderia dar exemplos? Sim. Então, assim, é engraçado quando você conversa com mulheres e homens e você começa a entender como é que eles pensam, né? A mulher, ela tem um raciocínio que ele é um pouco mais circular, se é que eu posso dar esse exemplo mais gráfico, assim. Então, você vai se adiantando em uma série de ideias. Então, você tem, muitas vezes, uma tendência a antecipar algumas coisas, a prever algumas coisas. A mulher, ela não tem um raciocínio reto, né? O raciocínio dela normalmente é circular. Então, ele vai entendendo as coisas por várias óticas diferentes. Não é muito objetivo. Isso pode dar um monte de problema, porque você, às vezes, tem dificuldade de ter foco, mas, ao mesmo tempo, ele te dá uma cosmovisão das coisas que nem sempre você consegue ter numa outra condição mais objetiva, mais focada, que é o raciocínio um pouco mais masculino, né? A característica mais linear. Então, ele te dá uma visão de conjunto maior. Se você for observar, as mulheres, elas têm uma facilidade maior de fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Então, você consegue apresentar o verbete, segurar o microfone, tomar uma água, olhar para o mediador, olhar para a câmera, faz várias coisas ao mesmo tempo. Ou você consegue, numa sociedade comum, né, cuidar dos seus filhos, cozinhar e ler alguma coisa e limpar alguma coisa, e você faz tudo isso ao mesmo tempo. E é incrível, porque você consegue monitorar essas coisas ao mesmo tempo e elas não perdem muito a qualidade, né? Então, acho que esse holopensene feminino, que consegue avaliar várias situações ao mesmo tempo, é uma característica que pode ser um trafor bem importante para a mulher, né? Entrando nesse viés, você já identificou, já percebeu se existe diferença? Por exemplo, hoje eu estou mulher. Vida passada eu posso ter sido homem, ou posso ter sido mulher também. Você já percebeu diferença na personalidade por causa disso, no tipo do pensamento, do raciocínio da pessoa? É difícil você criar hipótese sobre a vida alheia, né? Porque eu acho que eu fui mulher nas últimas, sei lá, 2 ou 3 existências aí, porque eu tenho uma coisa de feminilidade, eu tenho uma coisa de esse raciocínio mais circular. Então, eu tenho características femininas que eu acho que já são de vidas consecutivas como mulher. Então, as minhas ideias de vida, de pensamento masculino, da maneira como a gente colocaria, de uma forma um pouco mais estereotipada, é mais assim, eu tenho uma objetividade e eu tenho um pragmatismo. Isso eu acho que foi de vidas de homem. Porque o homem é mais pragmático, ele é mais prático, né? Ele está preocupado sempre com aquilo que é útil. A mulher nem sempre está preocupada com aquilo que é útil, ela está preocupada com aquilo que faz ela se sentir bem. O homem não, ele está preocupado com aquilo que é útil para ele naquele momento. E eu tenho muito desse pragmatismo. Então, eu acho que isso tem a ver um pouco com vidas mais masculinas. Mas, assim, observando um pouco a vida de outras pessoas, a manifestação de outras pessoas, às vezes até pela energia você percebe assim que aquela pessoa tem uma energia, assim, como o Valdo dizia, mais testosterona, né? Que a pessoa tem uma coisa mais agressiva, não necessariamente agressivo negativo, né? Mas a coisa da proatividade, da coisa de ação, né? De botar a mão na massa mesmo, assim. Isso é uma coisa bem masculina, né? Então, tem algumas pessoas que você observa que a energia é bem mais densa nesse sentido do que aquela coisa mais feminina, mais de conversar, mais de circular o raciocínio, mais de fazer todo um cotejo antes de entrar no assunto. Então, você vê claramente, assim. Mas aí, claro, é a hipótese da vida de cada um, né? Não dá para palpitar muito. Pensando nisso, até pensei um negócio interessante, porque, assim, por exemplo, se você vem várias vidas como homem, você tende a pensar mais ou menos sempre daquela forma, naquela linha de raciocínio. E a pessoa, às vezes, ela vem como mulher para aprender a pensar de uma forma diferente. E também vice-versa, mas é interessante a gente pensar nisso, por exemplo, tem todo esse contexto em cima da personalidade da mulher, mas às vezes a mulher ela vem como uma forma medicinal para a própria consciência, né?
Eu acho interessante. Com certeza. Isso, inclusive, é bom indicar o Cristo Espera por Ti, né? Que é um livro que fala justamente sobre isso, né? Uma consciência que ia ressomar num gênero que ela não estava, né, tão feliz assim com aquela ideia. E realmente, assim, a maneira como você nasce, com quem você nasce, o gênero que você nasce, tudo tem a ver com o que você precisa resolver. Então, às vezes, você consegue até se escapar de algumas coisas por ser mulher, ou por ser homem, né? Depende do caso, mas vamos falar de um exemplo bem estereotipado, assim, que a gente usa muito na conscienciologia. Uma pessoa que foi bélica muitas vidas, né? Foi soldado vidas e vidas e vidas. Vem mulher, não tem obrigatoriedade de se alistar. Que é uma coisa que, assim, se a pessoa quiser, ela até pode ir lá e fazer, né? E às vezes vai parar lá de novo. Mas só o fato de você não vir numa condição masculina já te ajuda a não precisar disso, né? Então não te obriga mais a entrar nesse contexto. Porque quem já foi soldado muitas vidas e vem homem, vai se alistar e vai ser chamado. Dificilmente não vai ser, né? Então, nesses casos, às vezes você vir mulher é escapar desse contexto, né? Aqui, parabéns, Patrícia, pelo verbete. E eu gostaria, não sei se tu já falasse, a respeito da autorresponsabilidade evolutiva feminina, na fatologia, a última linha. Isso, a gente falou um pouquinho antes, mas assim, a ideia da autorresponsabilidade evolutiva feminina é você poder assumir os seus traços femininos enquanto ferramentas para fomentar a sua evolução. Então, você usar isso que você tem para favorecer o que você precisa fazer. Porque tem muita mulher que fica se auto-vitimizando, né? Ai, que droga a menstruação, que droga tem que tomar anticoncepcional, que saco tem que fazer isso. Fica reclamando do corpo que veio, né? E não consegue entender que esse corpo poderia ser muito bem uma ferramenta para lidar com um monte de coisa e para superar um monte de coisa. Então, quando você assume que você veio mulher porque você precisou vir mulher, e você pode usar isso a seu favor, você se torna mais responsável. Tá, e aqui na parafatologia, a vivência da autogovernabilidade ginossomática favorecendo a autonomia consciencial multidimensional. É parafatologia, a terceira linha de baixo para cima. Então, essa autogovernabilidade fala um pouco sobre você decidir o que você quer para a sua vida. Porque hoje em dia é bem fácil você ser direcionado para o que os outros querem da sua vida, né? Você nasce e você tem que ir para a escola, e aí você vai para a escola e te dizem que você tem que fazer vestibular, porque você tem que ter uma profissão, e, em geral, te dizem qual a profissão que tem que ser também, né? Eu, pelo menos, foi assim, me diziam tudo que eu tinha que fazer, e eu ia dizendo que eu não ia fazer aquelas coisas, porque eu tinha uma ideia de que eu não queria fazer só o que os outros me diziam. Eu queria fazer o que eu queria. Se isso fosse compatível com o conselho alheio, tudo bem, melhor ainda. Mas, em geral, não era. Então, eu fui lá e fiz o que eu achava que era melhor para mim. Então, eu estabeleci o que era bom para a minha vida. E isso me possibilitou ficar autônoma. Porque, como eu decidi o que fazer, e eu estava em paz com as minhas próprias escolhas, ficou fácil gostar daquilo que eu estava fazendo, porque eu não estava sendo obrigada por ninguém, era uma decisão minha. Então, quando eu fiz isso, eu comecei a ficar muito boa naquilo que eu fazia, porque eu estava feliz com aquelas escolhas. E isso me tornou mais autônoma, eu parei de depender das pessoas, eu me tornei financeiramente autônoma, eu tenho uma profissão que hoje me sustenta, eu não preciso da ajuda financeira de ninguém, eu me mudei para Foz porque eu quis, porque eu decidi, eu banquei isso, claro, com a ajuda de todos os amparadores e um monte de outras pessoas, mas assim, eu vim porque eu decidi que isso fazia parte da minha vida. Então, eu não tenho hoje uma condição de dependência anticosmoética, nosográfica com ninguém, porque eu governei a mim mesma. Então, essa autogovernabilidade, você decidir o que você quer e para onde dirigir a sua vida, favorece a sua autonomia para se sustentar a TENEPS, sustentar os cursos que a gente faz, sustentar a própria ProEx. Tá, então isso quer dizer que é essa autonomia que você está se referindo aqui, autonomia consciencial multidimensional. Porque daí você interage com a multidimensionalidade de uma forma mais sadia, assertiva. Porque se você for pensar,
pega o exemplo da TENEPS, né, que eu acho que é talvez uma das maiores interações multidimensionais que a gente tem, porque a gente tem todo dia, né, não dá para faltar. E a gente nem quer faltar, porque é muito bom, né? E se você pensa que para você ter a sua TENEPS todos os dias, você precisa primeiro ter uma residência sua, pode não ser própria, pode ser alugada, mas você tem que bancar essa residência. Não pode dormir ninguém naquele quarto todos os dias, porque você faz TENEPS ali todos os dias, então é um quarto próprio para isso. Você precisa sustentar esse ambiente. Para isso você precisa de energia e você precisa de dinheiro. Então, para você ter essa interação mais multidimensional, a primeira coisa que você precisa é autossustentabilidade. Se você não tem isso, você não consegue interagir adequadamente num ambiente em que você precisa se conectar com amparadores, se conectar com um grupo de assistidos. Então, se você não faz isso, não tem uma sustentabilidade mínima, você não consegue bancar isso, né? Ok, obrigada. Patrícia, você cita aqui, entre as personalidades, ativistas, uma série de mulheres e alguns homens também. Mas eu queria me fixar em 2 casos. Por exemplo, da Simone de Beauvoir. Nos livros Segundo Sexo, você poderia ampliar esse livro, porque eu me recordo que quando ela lançou, foi um furor, porque ela e o marido eram um exemplo de liberalismo, né, na época, né, mais recente. Então, o que representou esse livro para as mulheres? O livro ele tá na minha bibliografia também, né? Ele tem 2 volumes e o Segundo Sexo ele foi realmente assim um furor quando ela lançou. Ela é um exemplo de liberalismo da época em que ela viveu, né? Ela é hoje uma das mulheres mais citadas na história do feminismo, porque ela tem aquela frase emblemática, né? Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Então, nesse livro, ela publica ele para falar sobre como a sociedade patológica força a mulher a ter papéis que não necessariamente seriam necessariamente da mulher. Ela lança ele em 67, se eu não me engano, que é a segunda onda do feminismo. Então, a gente diz que o feminismo ele tem 3 ondas. A primeira onda ela acontece no final do século XIX para o início do século XX. Nessa primeira onda, você tem basicamente os movimentos para sufrágio e para educação feminina, que na época não eram 100% permitidos ainda. E na segunda fase, existe esse questionamento dela, que é o questionamento do papel da mulher na sociedade. Então, ela vai colocando que quando você nasce mulher, se tem uma ideia de que você nasce mulher, quer dizer que você estaria escrava de papéis sociais impostos a você pelo gênero. E com este livro, ela vem dizer que não é assim que funciona. Que a mulher, ela nasce um ser como qualquer outro, e que a sociedade impõe a ela papéis que a gente acostumou a pensar que eram inerentes ao gênero, mas não são inerentes ao gênero. São inerentes ao papel imposto pela sociedade a respeito daquele gênero. Então, o livro ele questiona o cerne do dogmatismo social da época, que ainda permanece até hoje, que é a ideia de que a mulher tem tarefas específicas que ela precisa executar. E são tarefas de mulher, né? Então, se você for pensar como é que a gente atualiza isso para hoje, é muito simples, né? Esses dias eu estava vendo um vídeo na internet que foi muito criticado, que foi uma mãe que filmou o filho lavando uma louça. E aí várias pessoas comentaram o vídeo dizendo que aquilo era um absurdo, porque como assim o menino estava lavando louça, se lavar louça é coisa de menina, né? Então, é isso que a Simone de Beauvoir questionou naquela época, que você não pode dizer que só porque o gênero é aquele, que existem papéis específicos daquele gênero. Os papéis deveriam ser independentes do gênero. E se imagina, hoje, você ainda tem essas críticas num videozinho bobo da internet, imagina em 1967, quando ela larga esse livro e questiona o raciocínio, não só dos homens, mas das mulheres da época. Então, foi uma revolução, na época, em função de questionar um pensamento que nunca havia antes se colocado daquela maneira.
E começaram os movimentos, né, feministas. Eu acho Os que movimentos já aconteciam nos Estados antes, Unidos, mas esses movimentos de mudar o papel da mulher na sociedade começam graças também graças a esse livro que ela publica. outra questão aqui que eu queria questionar, você cita na Itália aí a Mosoni, mas aqui na Filologia você fala na escritora italiana Christine de Pisan. Eu não tinha ouvido falar. Poderia dar algum detalhe dessa escritora? A Christine de Pisan? É. A Christine de Pisan, ela foi uma das primeiras mulheres, até no último curso da Posturas Monárquicas, ela foi mencionada. Teve uma palestra da professora Flávia War sobre preceptoras da história, e ela cita a Christine de Pisan. A Christine de Pisan, ela foi uma escritora e ela foi uma das primeiras mulheres a falar sobre educação feminina. Então, ela colocou que seria importante que as mulheres estudassem. É da escola de Salerno ou não? Eu acho que sim, mas eu não vou conseguir te confirmar agora. Mas ela foi uma das primeiras pessoas a falar sobre educação de meninas, porque na época, né, quando você pensa aí século XVI, século XVII, as únicas meninas que estudavam eram as rainhas e as princesas, né? Elas tinham preceptoras que ensinavam elas algumas coisas que não eram grandes coisas, tá? Eram coisas bem poucas, assim, em termos de conhecimento mesmo. Quem detinha era o homem, mas as meninas aprendiam algumas coisas já. E ela trouxe a ideia de que as mulheres deveriam poder ir para as universidades, elas deveriam poder estudar ciências, elas deveriam poder estudar qualquer coisa que elas quisessem. E isso, na época, foi uma contravenção, porque você dizer que a mulher poderia estudar a mesma coisa que o homem, que a mulher tinha a mesma capacidade masculina de entender as coisas, era algo assim, que infringia todas as leis sociais que existiam, né? Então, ela falou muito sobre educação, essa foi a maior contribuição dela. Ok, obrigado. Continuando aqui com as perguntas, ainda de Niterói, só que agora a teletertuliana é a Andressa, que também é outra grande estudiosa de Conscienciologia. Então ela pergunta, em Estrangeirismologia, na página 6, segunda linha, qual a relação do CEO, o CEO, um cargo de direção em empresas, com o tema do verbete? É porque hoje a gente ainda tem CEOs mulheres em número inferior ao número de homens, né? Então, o mais comum é você ver homens no topo do mando das multinacionais, das grandes empresas. Quando você coloca uma mulher lá, você muda completamente a regra do jogo, porque você tem alguém que tem um raciocínio diferente, como a gente já falou antes, né? Tem um holopensene diferente e que precisa dar conta de uma grande empresa. Então, você precisa entender que, se ainda tem menos mulheres nesse contexto, a lógica do mercado hoje ainda é governada por homens. Então, quem decide a economia são homens. Quem comanda o capitalismo são homens, porque existem poucas mulheres ainda assumindo esta função. E aí, por quê, né? Porque tem toda uma cultura de educação em que a mulher acaba ficando mais em atividades mais associadas ao cuidado e menos associadas à administração. Então, no caso do tema do verbete, o direito da mulher inclui você poder comandar uma multinacional sem sofrer discriminação por isso. Porque se você pensa assim hoje, dos grandes ataques que você tem a líderes mundiais é que elas são mulheres. Então, quando dá algum problema lá na Alemanha, é porque é a mulher da Alemanha, né? Quando alguma coisa dá certo na Alemanha, você diz, ou você escuta, pelo menos eu escutava isso, é porque essa mulher parece um homem. Então, quer dizer, você não consegue reconhecer que o papel de liderança, ele independe do gênero. Então, você associa isso ao gênero e, claro, a mulher não vai se sentir tanto no direito de estar lá quanto um homem se sentiria. Então, essa é a relação com o tema. Agora, megapensenologia, na página 6, quanto ao megapensene, gênero e imposição biológica, até que ponto seria uma imposição, considerando o planejamento da Proexis, no caso da intermissivista, e também a orientação dos evoluciólogos?
Eu acho que eu coloco aqui imposição no sentido de que existem questões sobre o seu corpo que você não escolhe, no sentido de como ele vai se manifestar. Tá? Então, claro, você escolhe que você vai vir em um corpo, junto com os evoluciólogos, enfim, mas, infelizmente ou felizmente, não sei, o que você tem em termos de repercussões fisiológicas do gênero são questões desse soma, né, desse corpo de bicho. Então, esse soma, ele te impõe coisas que, mesmo que você tenha escolhido, você ainda está sofrendo essas imposições. Você sofre no sentido de vivencia todos os dias o fato de que esse soma, se você não dá banho nele, ele vai ficar fedido. Se você não alimentar ele, você vai ficar mal-humorado porque você está com fome. Os hormônios, que são complicadíssimos de lidar. Isso tudo é imposição somática. Né? Então, quando você abandonar este soma, ou descartar este soma, você não precisa mais viver com essas inconveniências biológicas. E aí você vai entender que a consciência não tem gênero. O gênero, ele é específico da condição somática. Eu acho que é isso que eu quis dizer com esse mega penseio. Agora, em Teoriologia, na página 7, poderia comentar a razão da inclusão das polêmicas. A teoria da ideologia de gênero, na primeira linha. Bom, vamos fazer essa primeiro. Depois ela está querendo uma teoria, na segunda linha, teoria queer. Queer, é assim que fala? Queer. Queer. Bom, vamos lá. Então, a teoria da ideologia de gênero é essa proposta pela Simone de Beauvoir, né, que lança essa teoria no livro Segundo Sexo. Então, nessa teoria de ideologia de gênero, existe uma expectativa a respeito do papel daquele gênero na sociedade. Então, essa teoria de ideologia de gênero vai te dizer que o gênero em si não determina o teu papel, e sim o que você quer fazer com a sua vida, mas que a sociedade impõe ou vincula o gênero a um papel social específico. E a teoria queer, ela vai te dizer que existe uma construção social que impõe as características de gênero, e essa imposição esconde uma verdade, que na verdade é o que a gente deveria saber, que não existe gênero. Então, a teoria queer, ela vai te dizer que não existe um gênero específico, que é basicamente o que a conscienciologia vai te dizer. Não existe gênero, a consciência não tem gênero. Mas a sociedade impõe que o gênero tenha características específicas. E é muito difícil você entender que a consciência não tem gênero se você vive em um ambiente em que tudo exige que você tenha características específicas de gênero. Então, vou dar um exemplo bem bobo, assim. Mulheres têm que ter cabelos compridos. Se você corta o cabelo, meu Deus, coisas horríveis vão acontecer com você porque você está de cabelo curto. Parece cabelo de homem, né? Uma vez eu ouvi alguém dizer assim, mas por que aquela mulher cortou o cabelo tão curto? Parece cabelo de homem. Como se assim, o comprimento do teu cabelo definisse quem você é enquanto consciência. Então, existe uma confusão muito grande entre os caracteres de gênero e a consciência em si, que é o que vai dizer essa teoria. Ela pergunta para você fazer, ela pede para você fazer um cotejo dessas duas teorias com a teoria do soma enquanto instrumento proexológico. Porque assim, a ideia é que se você entende que você pode se aproveitar destes caracteres, dos quais você ainda não consegue fugir, porque você está nessa sociedade, e se você se aproveitar desses caracteres somáticos para realizar sua proex com mais assertividade, está tudo certo. Você tem que estar em paz com isso. O problema é que a gente impõe isso a outras pessoas e a gente faz outras pessoas se sentirem mal com quem elas são por causa de uma ideologia que é pessoal de cada um. Né? Então, se a gente pudesse usar o nosso soma a favor da nossa proexis e deixar o outro em paz, seria o ideal, né? Agora, paradoxologia, na página 8, quarta linha. Poderia clarear o paradoxo do homem feminista? Que teve uma vez que eu ouvi uma pessoa me dizer assim, feminismo é para mulheres, né? E homens não são feministas porque não faria sentido. Disse, olha, feminismo é para todos, porque o feminismo sugere que existam direitos iguais. Então, homens têm os mesmos direitos que mulheres. Não existe supremacia feminina e nem supremacia masculina.
Então, quando as pessoas têm o paradoxo é aquela coisa que parece um antagonismo, mas na verdade faz todo sentido do mundo, né? Então, quando você diz que um homem é feminista, você está falando de algo que para os olhos da sociedade parece estranho, porque existe uma distorção no conceito de feminismo, mas que na verdade faz sentido, porque tanto homens quanto mulheres deveriam querer os mesmos direitos. Agora, em Culturologia, na página 10, segunda linha, a cultura do feminismo. Essa cultura não aumentaria ainda mais a segregação e a falta de universalismo? Eu acho que isso está bem dentro disso que eu acabei de falar, né? Que existe uma distorção no conceito de feminismo. Talvez pelo uso que isso tem sido feito nos últimos anos, né? Nessa última onda de feminismo que está vindo, que eu nem gosto de chamar de feminismo, porque não é. Então, assim, a segregação que se dá hoje é porque as pessoas não têm os mesmos direitos umas que as outras. Mulheres não têm os mesmos direitos que homens, negros não têm os mesmos direitos que brancos, índios não têm os mesmos direitos que brancos, crianças não têm os mesmos direitos que os adultos. Então, a segregação se dá porque a gente não dá direitos iguais a todo mundo. O feminismo, ele demanda direitos iguais. Então, ele é a busca pela não segregação. Então, ele não aumenta a segregação, ele diminui a segregação à medida que ele sugere que existam direitos iguais para todo mundo. Começa o feminismo, claro, ele vai acaba tratando mais os direitos da mulher. Mas por quê? Porque as mulheres não estão favorecidas nesse âmbito. Se precisasse de direitos masculinos, alguém ia pedir esses também, mas eles não são necessários, porque os homens já têm todos os seus direitos, ou a maioria, pelo menos, resguardados. Ou, pelo menos, homens brancos de classe média, né? Então, essa ideia de que o feminismo segrega, ela é uma ideia falsa, mitológica, baseada em ignorantismo de as pessoas que não sabem ainda o que é feminismo. Feminismo é busca por direitos igualitários. Ele não busca superioridade feminina. Ele não diz que um gênero é melhor que o outro. Ele diz que os dois gêneros são iguais. Se tem pessoas se dizendo feministas, querendo algo diferente disso que eu acabei de falar, eu recomendo que elas leiam O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, porque ela vai dizer justamente isso. As mulheres deveriam ter os mesmos direitos. Ela não diz que existe um gênero melhor que o outro. Se existe alguém que diz isso, essa pessoa não é feminista, ela é alguma outra coisa, mas não é feminismo. Agora uma pergunta de Cascavel, professora Patrícia, Parafatologia, página 7, terceira linha. Qual seria o principal para-dever relativo ao estar mulher? Boa pergunta. O principal para-dever, eu acho que é de respeitar o próprio soma. Eu acho que esse é o mais sério de todos, porque começa com algo bem intrafísico, porque você não consegue respeitar leis cosmoéticas se você não respeita nem leis intrafísicas. Então, eu acho que o principal para-dever feminino é você entender e respeitar o soma que você recebeu. Respeita que você menstrua, respeita que você vai ter uma menopausa e que não vai ser agradável, respeita que você tem mais tendência a engordar, que o seu metabolismo é diferente do masculino, respeita que você vai ter mais alergias ao longo da vida, respeita que você vai ter mais dificuldades de concentração, porque os seus hormônios vão te dificultar isso. Respeita que o seu relógio biológico vai soar, mesmo que você não queira ter filhos, porque é isso que o corpo humano faz. Respeita a sua sexualidade, aceita que você tem desejos sexuais, mas não abusa deles na sedução do outro anticosmoética. Então, se você respeitar o seu soma, você está realizando um dos grandes paradeveres que a gente tem enquanto mulher. Agora uma pergunta da Espanha, uma teletertuliana da Espanha. Professora Patrícia, como você relaciona o tema do verbete com a cultura de culpabilização da vítima, muito comum em casos de abusos, muito comum em casos de abuso moral e sexual contra as mulheres? Ou seja, está perguntando sobre a cultura da culpabilização da vítima. Isso é uma das culturas que eu acho mais graves hoje na sociedade, porque ela autoriza o belicismo e o abuso, né?
E então, assim, essa cultura, ela é comum entre homens e entre mulheres, por isso que eu comecei a minha apresentação hoje dizendo que a gente tem que começar a respeitar a gente mesma antes de exigir que o outro nos respeite. Porque é muito comum, por exemplo, eu tenho uma disciplina que eu dou na faculdade que eu falo de ética e eu falo de direitos humanos. E tem uma pergunta que eu sempre faço para os alunos, que é a seguinte: quantas vezes você já foi numa festa e você viu uma menina de saia curta e você comentou com alguém ou pensionizou alguma coisa sobre essa menina por estar de saia curta? E eu peço para as pessoas fecharem os olhos e levantar a mão quem já fez isso. E 100% dos alunos já fizeram isso. E acho que se eu perguntar aqui ou mesmo em outros ambientes, a maioria das pessoas já fez isso. Então começa com uma coisa muito pequena, entre aspas, que é assim: você entender que a vestimenta de alguém é imoral. Quando você entende que a vestimenta de alguém é imoral, você entende que a pessoa está infringindo uma regra. Então, quando essa pessoa sai dessa festa, vai para a rua, está indo para casa e ela é abusada, você entende que, como ela infringiu a regra, ela estava pedindo. Quando, na verdade, se você sai na rua cheio de roupa, nu ou de biquíni, ou seja lá do que for, ninguém tem o direito de atacar você, independente da roupa que você está. Especificamente porque abuso sexual e abuso moral, ele tem mais a ver com poder e dominação do que com sedução propriamente dita, quando a gente estuda abusadores em geral. Então, existe uma ideia de que a vítima, ela provocou de alguma maneira esse abuso, quando a gente sabe que existe uma relação kármica, multiexistencial, que tem a ver também com esse abusador, aliás, principalmente com esse abusador, com o que impeliu ele de fazer isso. E a vítima, ela sofreu os efeitos dessa relação, mas ela não provocou intencionalmente esta relação. É a mesma coisa que eu te dizer assim: você sai na rua e você coloca o seu celular no bolso, que é um hábito que a gente tem, né? Coloca o celular no bolso da calça. E ultimamente, não sei se vocês repararam, mas os celulares estão ficando maiores do que o bolso da calça. Então, raramente o seu celular fica bem escondidinho, né? Ele fica com um pedaço aparecendo e tal. Se você sai na rua hoje e o seu celular fica no bolso da calça, alguém tem o direito de tirar o seu celular de você só porque tem uma parte dele aparecendo? Não. E se você for roubado, você não vai achar que você tem culpa disso. Você vai pensar que o outro cara é que não deveria ter feito isso. Mas quando a gente pensa na mulher, a gente não faz esse raciocínio. A gente pensa que se a perna dela estava aparecendo, ou o seio dela estava um pouco mais à mostra, a culpa é dela de ter provocado esse abuso. Como se o homem fosse um ser naturalmente agressivo, que só está esperando a oportunidade para agir. Quando não tem nada a ver com isso, né? Quem é o responsável por esse abuso é esse cara, e não essa mulher, né? E a gente vê assim que é muito comum a própria mulher dizer isso da outra mulher. Não é algo exclusivo do homem, né? Do homem culpar a mulher. A mulher faz muito isso. Talvez a mulher faça isso também pelo estereótipo da prostituta, né? Que, vamos dizer, que faz isso, né? Assim, premeditadamente, vamos assim dizer, né? Agora, ela tem uma sugestão aqui para acrescentar na estrangeirismologia, não sei se é assim que se pronuncia, mas o termo gaslighting, violência emocional, que se dá por meio de manipulação psicológica e leva a mulher e todos ao seu redor a acharem que ela enlouqueceu ou que é incapaz. Conhece isso? Sim, eu até, infelizmente, eu não pude acrescentar, porque é um termo que tá aparecendo bastante nos últimos dias, inclusive, e acho que é uma ótima sugestão, seria bom acrescentar. É o que se faz, acredito eu, né, isso é difícil de analisar, e eu não quero polemizar, mas se a gente observar o que está sendo feito com a presidente Dilma Rousseff hoje, pela mídia, é muito de gaslighting, porque o que acontece? Eu não estou dizendo que ela não cometeu erros, eu não estou dizendo que eu apoio ela ou não, não tem a ver com isso. Tem a ver com o fenômeno do que está acontecendo com ela. Ela é um bom exemplo disso hoje. Você questiona a sanidade mental de uma mulher por ela ser mulher, como se ela não fosse capaz de fazer algumas coisas porque ela perdeu a razão. Raramente você fala isso de homens, né? Em geral, se um homem comete um erro administrativo que seja, se fosse o Collor, né, não é porque ele enlouqueceu,
é porque ele foi do corrupto. Lula o Lula há ainda tem controvérsia. algumas coisas. Mas, assim, um homem que fez alguma coisa administrativamente equivocada, ele é considerado corrupto ou até, às vezes, esperto, né? A gente usa essa expressão. Quando a mulher faz algo administrativamente equivocado, ela é considerada louca, insana, instável, né? Todas características que fazem... E aí, assim, a mídia estimula isso, e existe todo um cyberbullying associado a isso, que faz com que a pessoa pareça muito mais instável do que ela realmente é. E aí, assim, se a pessoa não era instável antes, ela vai ficar, porque não tem como você bancar tanto assédio por conta própria, né? E, de novo, não estou aqui tentando polemizar, mas é um caso que tem acontecido e é bem comum da gente ver isso em mulheres em posição de poder. A pergunta seguinte era exatamente essa. Dentro desse, acho que nem precisa repetir, mas eu vou fazer a pergunta aqui. Dentro desse tema, atualmente, muitas das críticas feitas à presidente Dilma, você adivinhou, inclusive pela mídia, não dizem respeito à sua gestão política, mas sim à sua condição de mulher e suas capacidades mentais e emocionais de lidar com as situações enfrentadas. O mesmo já aconteceu com outras líderes, como a argentina Cristina Kirchner e a alemã Angela Merkel. Aí você já acabou de comentar, acho que não é necessário mais. Então acho que é isso. Não precisa... O próprio discurso de ódio, né, independente de todo esse processo de construção, é uma pressão danada. Hoje não se fala mais sobre a questão econômica política. Aí começa a esculhambar, né? Começa a vir um monte de apelido para denegrir, mas pejorativo isso. E aí não é algo mais de ideia, não é algo mais constitucional, não é algo mais econômico, é algo pessoal, né? Aí a gente não vai entrar nesses méritos, né? Mas tem também o outro lado, tá? Tem também as falhas de administração, as falhas políticas, mas a gente não vai entrar. Mas a questão é nesse justamente mérito. essa, a gente deveria estar falando da falha de administração Isso, e não na lado, característica do gênero, né? Essa é a questão. Isso, não é ser contra ou a favor, é ser em cima do lance e no problema. Né? Não é personalizar o problema, não é tratar a pessoa em si ou o problema em si. Agora, continuando, o Teletertuliano de São Paulo, professora Patrícia, Fatologia, página 6, quarta linha. Poderia fazer uma abordagem sobre os movimentos pela autonomia da mulher? Os principais movimentos associados ao feminismo são movimentos pela autonomia da mulher, né? Então, tem algumas coisas que a gente faz, né? Começa com o feminismo, que é essa discussão a respeito da igualdade de gênero. Passa por algumas tentativas da Organização Mundial da Saúde, da Organização das Nações Unidas, da ONU Mulheres, que é algo que já está se instalando aqui no Brasil, até a gente tem um comitê em Foz. São todas iniciativas que buscam auxiliar a mulher a se autoempoderar, né? Tem uma autora que está na minha lista de 37 ativistas, que é a Consuelo Nasser, no Brasil, que ela fundou o Centro de Valorização da Mulher, que é esse centro que tentava, enfim, mostrar que a mulher deveria ter os mesmos direitos que os homens, que a mulher deveria buscar ajuda no mercado de trabalho, que a mulher deveria assumir postos de liderança, que ela deveria ter tantas condições para viver nesse mundo quanto os homens têm. E esse Centro de Valorização da Mulher, depois ele evoluiu, e ele estimulou o nascimento das delegacias da mulher, que são delegacias próprias, com pessoas treinadas especificamente para tratar questões femininas. Então, você trabalha ali questões de abuso sexual, questões de violência doméstica, questões de feminicídio, porque nessas delegacias você tem um instrumental humano familiarizado e treinado para lidar com a problemática da mulher. Algo que em outras delegacias não necessariamente você vai ter,
porque são questões mais genéricas que atendem ao público em geral. Então, esses movimentos todos de criação de comitês, de criações de instituições, do próprio movimento feminista, as delegacias da mulher, são todas tentativas de mostrar para a mulher que ela pode sair de uma situação de vitimização e pode ir para uma condição mais avançada, de pelo menos uma recomposição, né, falando numa linguagem mais conscienciológica, de você sair daquele contexto abusivo e você se emancipar disso e buscar uma vida mais saudável para você e para quem você precisa cuidar, se tiver filhos, enfim. Só queria dar uma sugestão, na verdade, eu não sei se dá para ser inclusa, porque já tem a Consuelo aqui no Brasil, mas tem uma escritora brasileira que ela iniciou essa discussão também, que é a Anísia Floresta, que ela escreveu, inclusive, o livro, né, se eu não estou enganada, é Direito das Mulheres e Dever dos Homens, né, que é até vem antes da NASA. Né? Com certeza, porque foi difícil escolher essa lista, porque são tantas, né, que é difícil realmente a gente escolher uma ou outra, mas acho que poderia adicionar, sim, em algum lugar, acho que é importante. Agora, estrangeirismologia, na página 6, terceira linha. Poderia explicitar o breakthrough consciencial feminino e a brainwashing cultural secular sobre a condição da mulher? Então, vou começar de trás para frente. Vamos falar da brainwashing. Então, a brainwashing cultural secular sobre a condição da mulher é a lavagem cerebral que é feito com a mulher e com o homem desde a infância a respeito de qual seria o papel da mulher na sociedade, com o que ela deveria interagir, com o que ela não deveria interagir. Começa quando a gente é criança, a gente nasce, e se você nasceu menina, você usa cor-de-rosa, e se você nasceu menino, você sai da maternidade de azul. Então, começa com coisas bobas, que é a cor do seu cobertorzinho quando te enrolam na maternidade. Isso em hospital tem isso, né? Se nasceu menina é azul, se nasceu menina é cor-de-rosa. Então, desde criança, você aprende que existem cores que você pode usar e cores que você não deveria usar porque são específicas de gênero. Então, você é bebê, você nem está pensando ainda e já estão incutindo em você uma série de ideias seculares a respeito de papel de gênero. Aí a criança cresce e você quer comprar um presente de aniversário para uma criança. E aí a primeira coisa que a vendedora da loja de brinquedos te pergunta é menino ou menina? Você não tem como escolher um brinquedo neutro. Você tem que escolher uma seção de menino ou uma seção de menina. E vão te levar para o lado direito ou para o lado esquerdo da loja. Então, tem brinquedos específicos de gênero. Aí a menina ganha vassoura, né, e o menino ganha um carrinho. Né? Boneco. Exatamente. Então, quer dizer, aí depois a mulher vai tentar tirar a carteira de motorista, mas porque é mulher, vai dirigir mal. Né? Porque, afinal, lá na infância, não pôde nem ganhar um carrinho de brinquedo. Então, assim, você vai criando uma série... E, claro, isso não é proposital, as pessoas acreditam nisso. As pessoas acham bonitinho uma menina carregando uma boneca. Né? Ninguém discute antimaternidade com uma criança de 10 anos. Você dá uma boneca para ela e pronto. Então, não é porque as pessoas são maléficas e terríveis e fazem isso de propósito para causar lavagem cerebral. Mas é um reflexo cultural da sociedade em que a gente vive. E isso deveria mudar o quanto antes para a gente terminar um pouco com isso. E quando a gente fala do breakthrough consciencial feminino, é quando você entende que tudo isso que eu falei é uma grande besteira e que você deveria poder usar a cor que você quiser, dirigir o tipo de carro que você quiser, estacionar super bem, como qualquer outra pessoa e não qualquer outro homem, e você assume que ser mulher é tão importante quanto ser homem. Que você entende que não tem a ver com o seu gênero, tem a ver com a sua condição consciencial. Quando você entende isso, você rompe uma barreira, que é esse breakthrough. Boa tarde. Desculpa. Ótimo verbete, Patrícia, parabéns. Eu estava dando uma lida, não sei se contempla, mas eu gostaria de saber, assim, a tua opinião. Por muitos anos, a China ela teve um processo de... era controle populacional. E eles faziam controle populacional e envolvia o gênero. Então, as famílias que tinham meninas, era, tipo assim, passível, né? Poderia cometer o aborto e poderia cometer ia matar a criança, né? Poderia. Isso estava previsto na lei. Porque... e o homem não, né? O homem é braço forte. Hoje,
Isso foi há alguns 30, 40, vou botar meio século para trás. Atualmente, a China está dentro de uns países com o menor número de mulheres e tendo diversos problemas em relação a isso. Não digo em matéria de sexualidade, mas em matéria até de processo de produtividade do país e de perspectiva de futuro. O que tu pensa assim, um pouco sobre esse processo? Esse processo é horrível, é um absurdo, né? E, assim, só para constar, embora 30 anos atrás tivesse até previsto em lei algumas questões associadas a isso, só porque não está mais previsto em lei não quer dizer que não aconteça, tá? Ainda é comum, claro, as questões de impostos mudaram um pouco na China nos últimos anos. Então, o controle populacional era isso, né? Você tinha um imposto per capita. Então, cada filho que você tinha aumentava o imposto que você pagava. Então, ficava muito caro ter mais de um filho. Eles colocaram isso porque a população chinesa estava muito grande, então tinha que diminuir de alguma maneira e encarecer o número de filhos facilitava isso. Então, fazia-se isso, né? Nascia-se uma mulher, ou sabia-se que ia ser uma mulher, e aí cometia seu aborto, ou muitas vezes matava a criança quando ela nascia. E isso vinha de uma ideia de casta, né? Que a gente tem, isso é histórico já, em que o homem carrega o nome da família, né? E o sangue da família é carregado pelo homem. Então, o sobrenome da família é carregado pelo homem. Então, se os pais, pai e mãe, queriam um filho homem para carregar o nome da família adiante. Então, por isso se cometia esse tipo de absurdo, né? E se comete até hoje. Então, isso é um absurdo, não tem nem o que dizer, assim. E a China está enfrentando agora as consequências disso, né? Porque diminuiu o número de mulheres, aumentou o número de homens. Tem questões reprodutivas envolvidas, né? Tem menos mulher, tem menos filho, tem menos várias coisas. Também tem a questão de atividades que costumam ser de maior interesse feminino, que começam a ter mais escassez. Por exemplo, é mais comum você ver mulheres em questões de educação do que você vê em homens, principalmente em educação primária. Não que não existam homens, existe, mas tende a ser uma preferência feminina. Então, as questões de educação na China estão mais precárias. Então, tem várias atividades que a mulher costuma se envolver mais, que a China está perdendo em função disso. E é aquela coisa, a lei da causa e efeito, né? Você faz uma coisa dessas e você vai ter que enfrentar por 2, 3, 4 gerações as consequências disso no dia a dia. Outra coisa que eles observaram é que a população estava envelhecendo e não tinha mais força jovem de trabalho, porque eles pararam de ter filhos, né? Então, os jovens foram diminuindo e os idosos foram aumentando. E isso diminuiu até a produtividade deles. Quer dizer, eles não conseguiram prever esse tipo de coisa. Carol, você queria falar? Parabéns pelo verbete. Você falou sobre essa pressão que a mulher sofre em relação à maternidade. Eu queria sua opinião sobre os pontos positivos e os pontos negativos da maternidade atual. Bom, a questão da maternidade tem a ver com o PROEX, né? O que você veio para fazer? Você veio para cuidar de 2 ou 3 indivíduos e ajudar alguns mais? Ou você veio para fazer atacadismo consciencial, que te dificulta se você tiver 2 ou 3 prioridadezinhas em casa, né? Que eu quero dizer com crianças ou filhos, enfim. Então, assim, qual é a vantagem de você ter filhos? É você garantir que pelo menos 1 ou 2 consciências nessa existência você vai acolher e você vai assistir. E se você cuidar muito bem, talvez você consiga resolver muito do seu passado. Então, isso é uma vantagem grande da maternidade. Qual é a desvantagem da maternidade? No meu caso, a desvantagem é que você perde uma liberdade e uma mobilidade muito grande. E você não consegue priorizar a PROEX, porque priorizar a PROEX significa a PROEX é a primeira coisa que eu quero fazer. Todas as outras coisas são secundárias a isso. Se você tem filhos, a sua prioridade são os seus filhos. Ela não deve ser outra coisa. Com isso, eu não estou dizendo que você vai ser incompletista porque você teve filhos. Tem muitas pessoas que são completistas tendo filhos. Por isso que eu disse, depende muito da sua PROEX. Você pode realizar a sua PROEX e criar seus filhos, mas você sabe que a PROEX não é prioridade. Os seus filhos são a prioridade. Então, a desvantagem é que se você tem filhos numa condição em que você planejou uma existência que exigia mais autonomia, exigia mais atacadismo, os filhos vão te atravancar. Agora, se você planejou ter filhos e você não tem esses filhos, talvez você se sinta incompletista
quando você dessomar e perceber que você não fez alguma coisa. Então, depende muito da pessoa, assim, é muito caso a caso mesmo, né? Só para complementar. O professor Valdo sempre comentou, né? A mulher, principalmente o caso da mãe, é diferente até a questão do processo de proex de pai. No instante que ela tem o filho torna-se parte da proex, então é proex junto. Né? A prioridade, por conta de ser prioridade prioritário, criar, né? Então faz parte da proex. Mas é interessante, que nem tu comentou, cada caso é caso, é muito difícil generalizar o processo de maternidade. Tudo bem? Estou continuando aqui, pergunta de São Paulo, Fatologia, página 6, nona linha, final da nona linha. Poderia aprofundar a extinção do consenso insensato da multidão linchadora? Sim, a gente tem vários países ainda que têm algumas leis, principalmente a lei islâmica, né? Acho que é a que eu posso citar melhor, associada à lei de Sharia, que sugere que você pode linchar mulheres se elas cometeram algum tipo de crime. Né? E os crimes, em geral, são desafiar o marido, dizer não para o marido, não querer fazer sexo com o marido, não querer ter os filhos do marido, ou qualquer outra coisa associada a isso. Ou seja, né, fazer qualquer coisa que tenha a ver com o ser humano, né, você pode ser linchado, e claro, adultério também. No caso do adultério, na lei de Sharia, você seria, então, executada, né? Você perderia a cabeça, como a gente dizia no passado. Então, a lei de Sharia ela prevê linchamento em casos de mulheres que cometeram crimes. Assim, quando você vê esses países em que existe essa ideia, é unânime, ninguém discorda disso. A própria mulher é uma que está lá linchando a outra mulher, né? Não é algo exclusivo masculino. Então, é uma unanimidade que lincha outra pessoa por algo que está numa lei prevista por um cara lá que dizem que chama lá. Né? E aí, assim, quando eu digo que a gente tem que extinguir isso, é porque isso é uma barbárie. Né? Se a gente tem um verbete que eu coloco lá na Remissiologia, que chama desbarbarização da humanidade, né? Que é justamente assim, você parar com essa história, porque nada justifica você agredir outra pessoa, né? E linchar é um processo que a gente sabe que não é só intrafísico, né? É extrafísico. Então, o linchamento extrafísico que essa consciência está recebendo, às vezes dói mais, inclusive, do que o linchamento intrafísico. Né? Então, é uma barbárie que tem que acabar e tem que acabar para ontem. Mas, como você falou, ainda vai levar alguns séculos, né? Agora, Fatologia, página 6, quarta linha de baixo para cima. Poderia discorrer sobre as cotas de cadeiras políticas dedicadas às mulheres? Tem alguns países que já têm isso, né? Que tem algumas cotas reservadas para mulheres, porque se entende que como a mulher estava, enfim, em desvantagem com relação ao homem, em função de um histórico de desigualdade, a única maneira, uma das poucas maneiras que você teria de fazer o contraponto disso é garantir algumas cotas específicas para mulheres. Aí você garante que exista a possibilidade de inclusão desses indivíduos no cenário político. A gente tem isso no Brasil para outras coisas. A gente tem cotas para pessoas de baixa renda, a gente tem cotas para negros ou pessoas de outras cores nas universidades. Então, a gente tem um pouco disso para outras realidades além da feminina, porque se entende que existem alguns tipos de consciências, intrafisicamente falando, que precisam ainda de um empurrão em função de um passado que não foi justo. Né? Não sei se eu posso dar o conceito de justiça, mas, a princípio, que não foi justo. Então, você está tentando compensar isso dando algumas cotas. Então, eu acho bem interessante quando alguém me diz que é contra cotas, porque, na verdade, na minha cabeça, pelo menos, você está dizendo que você é contra uma compensação de um passado que foi realmente muito complicado. Né? É que essa questão por exemplo, na educação, eu também já dou aula. O que se comenta é que se não se está indo na raiz, por exemplo, você está oferecendo cotas ou para a pessoa que não tem condições de pagar ou para o negro, mas o problema não é esse, o problema é o ensino fundamental, o ensino médio, que não prepara adequadamente essas pessoas. Então, às vezes, essas pessoas entram na faculdade, não conseguem acompanhar a faculdade como os outros, porque ela não tem uma formação adequada, ela foi colocada ali, né?
Então isso é o que se questiona com essa relação. O contra-argumento que se faz a isso, e tem toda a razão, assim, a gente deveria estar pegando o problema desde a base, né? Mas o contra-argumento que se faz é que se você incluir essas pessoas agora, as próximas gerações advindas dessas pessoas é que vão colher os frutos do que seriam essas cotas, né? Então, é difícil, é sempre polêmico. É difícil, é polêmico, né? Eu conheço vários professores que têm dificuldade, inclusive, da equalização da informação durante a aula, porque uns não conseguem acompanhar, mas isso é polêmico mesmo. Agora, aqui ele está pedindo uma questão que você já respondeu, se quiser falar rapidamente, na parafatologia, página 7, quinta linha, poderia explicar a vivência da autogovernabilidade ginossomática, favorecendo a autonomia consciencial multidimensional. Eu comentei isso antes, assim, até falei do meu próprio caso, né? A autovivência da autogovernabilidade é você definir o que você quer para a sua própria vida, e isso vai te permitir ser autônoma para fomentar a sua existência e conseguir ter interações multidimensionais mais bem calçadas. Agora, perguntas de um teletertuliano de Goiânia. Professora Patrícia, em Sinergismologia, página 7, penúltima linha. Poderia relatar o sinergismo comedimento, medida exata, imparcialidade, medida justa? Eu gosto muito desse sinergismo porque é exatamente o que eu acho que a gente precisaria para parar com essas polarizações que a gente tem com relação a machismo, a feminismo, a igualdade, a desigualdade, a riqueza, a pobreza, enfim, a gente tem essas polêmicas que a gente está vivendo no Brasil e no mundo hoje e que estão associadas também aos direitos das mulheres, normalmente é muito polarizado, você é a favor ou você é contra, ou é ruim ou é bom, é certo ou errado, e esse sinergismo, ele fala sobre o quê? Ele fala sobre você ponderar, você ser comedido, você entender que existe um limite com o que você pode fazer, e, ao mesmo tempo, você está tentando ser imparcial, ou seja, você está querendo realmente dar direitos iguais para todo mundo, você não entende que alguém é melhor que alguém, então, você consegue ser justo na sua deliberação, porque você ponderou antes. Então, eu acho que esse é um sinergismo que, se a gente pudesse aplicar na nossa vida, a gente teria uma vida mais equilibrada, né? Agora, em Neosinapsologia, página 8, final da segunda linha. Gostaria que relatasse as neossinapses conquistadas pelo sobrepairamento da cultura milenar machista. Eu gosto muito. Aliás, essa sessão de neossinapses eu recomendaria que as pessoas lessem, porque eu gostei muito dela. E eu achei que ela estava bem amparada quando eu escrevi, modéstia à parte. Porque qual é a ideia aqui, né? É que se você... existem várias maneiras de você lidar com o machismo. Ele não vai desaparecer enquanto a gente estiver vivo, pelo menos nessa vida. A gente vai ressomar algumas vezes e a gente ainda vai viver o machismo. Então, existem algumas maneiras de você lidar com ele. A primeira maneira é o que a gente fez no passado enquanto mulher, que foi aceitar e concordar e se subjugar a ele. Essa é a maneira mais passiva. Existe um efeito rebote dessa maneira mais passiva, que é a maneira bélica, é a maneira agressiva, belicista, em que você resolve levantar a bandeira, revolucionar e quebrar tudo, para conseguir romper com esse contexto. Essa maneira não é muito saudável, porque você perde muitas vidas e assedia muita gente por causa disso. E existe a outra maneira, que eu acho mais cosmoética e mais saudável, que é o sobrepairamento. Você entende que isso existe, mas isso não te toca mais, no sentido de que você resolveu na sua cabeça que isso não é para você, que isso não presta para você, e que você não precisa viver escrava disso ou lutando contra isso todos os dias da sua vida. Então, você não precisa nem ser a subjugada, a vítima, e você também não precisa ser o revolucionário que vai lá e quebra tudo. Você entende que o machismo ele faz parte do nível evolutivo das consciências. E se você entender que ele não serve para você, você vai seguir a sua vida sem sem sofrer com isso, né? Claro, buscando a igualdade e com um exemplarismo pessoal, mostrando que aquilo não é necessário mais. Mas sem essa coisa de ser muito agressivo ou de ser muito vítima das circunstâncias, né? Se você sobrepaira, você olha para isso com uma visão mais crítica e você não sofre mais com isso.
Então, agora aqui ele faz um comentário. Ele fala, por qual motivo, na sua opinião, ainda há um bom número de consciências femininas machistas nesta vida intrafisicalizada? Aí ele cita o filme Orgulho e Preconceito, que retrata a cultura das mulheres machistas naquela época vitoriana. Não sei se você conhece o filme. Sim, eu adoro esse filme, ele é muito bom. A Jane Austen, ela tinha uma capacidade de escrever romanticamente a política, né? E política no sentido mais amplo da palavra, né? Não estou falando de política partidinhos como a gente faz no Brasil, estou falando de política em termos de relação e negociação entre pessoas, né? Então ela tinha essa capacidade impressionante. E por que eu acho que isso ainda acontece? Porque a gente não viveu, nós somos elders nesse planeta, mas a gente está recém saindo do nosso primeiro curso intermissivo. Nesse primeiro curso intermissivo, que foi o primeiro assim, banho de loja que a gente recebeu, não dá para dar conta de todos os cacuetes holobiográficos que a gente tem. Então, imagina, nós somos homens e mulheres por tantas vidas e a gente viveu em uma sociedade, ainda vive, que tem muitos preconceitos, que tem muitos dogmatismos, que é influenciada pela religião diariamente, que vive isso todos os dias. Então, só porque a gente levou um banho de loja no intermissivo, não quer dizer que a gente se livrou de um monte de crenças que a gente tinha do nosso passadão. Então, não tem como a gente renovar isso de uma vida para outra, né? São várias e várias vidas buscando uma libertação dessas ideias e renovando e criando neossinapses que possam se associar com contextos mais evoluídos. Então, vai demorar bastante ainda, né? Não é de uma hora para outra, assim, a gente tem que ter paciência. Agora a pergunta de Madrid, na Espanha. Professora Patrícia, mitologia, página 9. Peço ampliar a invalidação do mito de a mulher sedutora provocar o abuso sexual. Também você já comentou, mas é bom falar de novo. A gente falou um pouco sobre isso antes, mas assim, existe uma ideia de que o abuso sexual ele é um ato de sedução. Essa ideia ela é bem antiga, né? O próprio Freud, na psicanálise, falou um pouco disso de uma maneira rebuscada, e você não sabe até que ponto ele realmente quis dizer isso, mas tem um pouco disso mesmo ali. E é uma ideia de que assim, a gente associa sexo à sedução. Sexo não necessariamente está associado à sedução. No caso de abuso sexual, sexo está associado a poder e dominação. Então, não tem a ver com seduzir alguém. Tem a ver com uma consciência querer ter poder e dominar a outra consciência, humilhar a outra consciência e se sentir superior a outra consciência. Então, não tem a ver com você seduzir alguém a abusar. Ninguém seduz alguém a abusar, ninguém. Isso é um absurdo. Então, a gente tem que acabar com essa ideia de que a sedução é que gerou o abuso, né? Tem muito homem que diz, assim, né? Que você entrevista, assim, e eles dizem, mas ela estava ali tão bonita, a culpa dela que estava ali me seduzindo. Ninguém te forçou a forçar alguém a fazer nada, né? Ninguém te amarrou numa cadeira e disse, agora você abusa de alguém, né? Então, assim, a escolha é da consciência, isso é um processo de escolha, influenciado por um monte de assédio, mas ainda uma escolha. Então, não tem a ver com sedução e a gente tem que começar a bater um pouco mais nessa tecla para as pessoas entenderem, né? Lembrando uma outra abordagem dentro da conscienciologia, é que existe a sedução cosmoética que se faz, por exemplo, no caso do casal, da dupla, né? Queria falar? Parabéns pelo verbete, viu? Você está bem segura na defesa. Eu tenho a impressão que quando se fala que a sedução ela tem um caráter sexual, é porque a maior carência do ser humano é a sexual, a carência energética. E, com detalhe, a energia sexochacral é uma energia muito forte, né? E quanto mais o processo energético da pessoa, do energossoma da pessoa, mais energia sexual que ela tem. Daí até essa questão que tem na conscienciologia da pessoa, do casal, né, da dupla evolutiva, tentar o sexo diário para minimizar essa carência e equilibrar um pouco essa energia. Eu tenho a impressão que quando se fala
que a sedução tem um aspecto sexual é nessa parte mais energética, né? Porque a pessoa não fala nada. A sedução, a pessoa está do outro lado, você está desse. Ela começa a jogar energia em você, começa a mexer com você. Não é uma coisa assim tão chancelada a nível de comunicação, mas a nível energético ela fica, você não acha? Eu concordo, eu acho que tem uma questão de sedução holochacral mesmo, que é baseada em carência sexual, mas se eu tenho uma pessoa ali do outro lado do tertuliário que está jogando energia em mim, está carente, tem uma energia complicada, que você até se sente invadido por essa energia. Dependendo da sua percepção. Dependendo da sua percepção, eu tenho a escolha de fazer um estado vibracional e não me contaminar com isso. Eu tenho a escolha de não ir até essa pessoa e não me seduzir por isso. Eu tenho a escolha de jogar energia na pessoa para ajudar ela. Até de bloquear essa energia, de fazer um encapsulamento. Isso. E eu tenho a escolha de levar essa pessoa para a TENEPS. Eu não preciso me seduzir por essas energias e eu não preciso tomar uma atitude anticosmoética em razão dessa carência da pessoa. Veja assim, essa é a profilaxia. Mas que existe, existe. Você pode se defender disso, você pode se fechar. Você, quem trabalha com energia, tem recursos dentro de um processo desse que você, fulano lá está, né, com mais interesse. Nós já tivemos visitantes de fora aqui, em dinâmica, que o Epicom Dinâmica chamou a atenção do cara. Você faz sedução holochacral com seu sexo chakra, e você sabe disso, que o cara é uma potência muito grande. Então, nós já tivemos, inclusive, casos aqui dentro. Entendeu? Então, eu acho que o processo existe. Agora, para nós da Conscienciologia, que trabalhamos com energia, que trabalhamos nosso holochakra, que temos a questão da cosmoética, o domínio energético, nós podemos evitar que isso aconteça, pelo menos com a gente. Né? Eu acho que sim, mas eu até colocaria um adendo aí no que tu está falando, que é o seguinte, a gente, na Conscienciologia, a gente não somos seres super abençoados, assim, que conseguem fazer um monte de coisa, e também não somos os únicos, né? Eu já ouvi de muitas pessoas, assim, de que a pessoa não conhece Conscienciologia, não trabalha com energia todos os dias conscientemente, não tem esses conhecimentos que a gente tem e também nem sempre tem interesse. Tem gente que já me disse, eu conheço, mas eu não tenho nenhum interesse. Mas a pessoa, dentro da sua intraconsciencialidade, é muito consciente do que ela pode e do que ela não pode fazer. Então, às vezes, a pessoa é contaminada com esse monte de coisa que a gente passa no dia a dia, mas ela faz uma escolha dela, cosmoética, sem saber que é cosmoética, de não atacar ninguém, de não machucar ninguém, de passar por coisas com pessoas que podem ser sedutoras, que podem ser agressivas, que podem ser de vários níveis, e a pessoa está muito consciente de si mesma. Então, isso, a intraconsciencialidade da pessoa, o valor que a pessoa tem, é que determina, mais do que conscienciologia ou energia ou qualquer outra coisa, é o valor pessoal, né? Então, acho que não existe... Acredito eu, né? Isso é algo aberto à discussão. Mas acredito eu que não exista nada que te obrigue realmente a fazer uma coisa contra outra pessoa que você não possa, de alguma maneira, tentar organizar para não fazer, né? Então, não existe isso de você foi impelido a abusar de alguém. Ninguém é impelido e faz porque só foi influenciado. Tem um elemento da consciência ali que precisa ser considerado, né? Agora, pergunta de São Paulo. Ele tem várias perguntas, o mesmo teletertuliano aqui. Então, em Parafatologia, página 7, final da terceira linha de baixo para cima. Gostaria que esclarecesse a teática da liberdade rumo à desperticidade. A liberdade é... Eu gosto do termo liberdade, até fiquei feliz que na mega análise a primeira palavra que aparece é liberdade. Porque liberdade é uma coisa que se você, é um termo bastante amplo, não tem a ver só com liberdade de direitos, tem a ver com liberdade para ser quem você é. E se você consegue se libertar das suas próprias amarras, sejam elas
intrafísicas, sejam extrafísicas, se você consegue se libertar daquilo que te aprisiona, você consegue ser desperto. Porque são esses aprisionamentos e esses acompliciamentos que nos dificultam a desperticidade. No momento que você se liberta disso, você... claro, existem outras coisas que você precisa fazer, mas é um dos caminhos. Sinergismologia, página 7, última linha. Favor explicitar o sinergismo do exemplo cosmoético arrastante. O que seria o exemplo cosmoético arrastante? É quando você faz algo que está tão dentro da lei da cosmoética, que está tão amparado, está tão conectado com os amparadores, está tão conectado com os paradireitólogos, que tem um senso universalista, que você impressiona mesmo as pessoas mais fechadas. Então, tem algumas coisas que eu já fiz, assim, que na época eu considerava pequenas, mas hoje eu considero extraordinárias, assim, para o meu nível evolutivo na época, em que, assim, eu fiz algo pequeno, que era bobo, assim, de ajudar uma pessoa, de fazer um tacon, que a gente nem, né, a gente sabe que precisa fazer tacon para fazer tares, mas a gente às vezes supervaloriza tares e minimiza tacon. E na época eu fiz uma tacon que era pequena, assim, era uma coisa pequena mesmo, mas aquilo gerou uma repercussão na pessoa que foi assistida tão forte que alguém que estava do meu lado e viu eu fazer, encheu o olho d'água, assim, você viu que impactou positivamente a pessoa, não de uma maneira sentimental, de uma maneira honesta, que foi assim, a pessoa me olhou e disse assim, nossa, isso me impressionou muito, que incrível isso que tu fez, alguma coisa nesse sentido. E você viu que aquela pessoa era meio pedra, assim, né? Aquela pessoa bem rígida, bem assim, que não acredita em, que não vivencia nada muito multidimensional, que é mais fechada, tem valores mais fechados, mas que você viu que ali teve uma ranhura que chegou na pessoa de uma maneira impactante. E a gente, se segue esse exemplo diariamente, você arrasta um monte de gente com você, né? Então você desassedia muita coisa, enfim. Agora, antagonismologia, página 8, terceira linha. Gostaria que falasse sobre antagonismo, dirigir pessoas, incluir pessoas. Porque a coisa a transição entre a desigualdade social e você conseguir ter direitos para todos é justamente quando algumas consciências ou várias consciências perdem a ideia de o poder enquanto eu determino as regras do mundo e eu mando nas pessoas, eu dirijo as pessoas, e você começa a incluir pessoas para te ajudar a tomar decisões, você começa a incluir pessoas para te ajudar a fazer assistência. Então, você para de mandar e você começa a acolher. Então, isso é esse antagonismo. Paradoxologia, página 8, primeira linha. Poderia expandir o paradoxo de a consciência não ter sexo na própria essência e, mesmo assim, determinadas consciências supervalorizarem o gênero. Há alguma hipótese em relação a esta supervalorização? Eu acho que é a questão intrafísica mesmo, né? Quando você vive só na intrafisicalidade, quando você só experiencia essa dimensão, você entende que existem homens e mulheres. E a maioria das pessoas acham que um é melhor que o outro, né? Embora a gente saiba que não tem isso. Então, quando você vive muito intrafisicamente, você só vê esses dois universos. E aí você supervaloriza um deles. Mas o que as pessoas não sabem, muitas vezes, é que nós somos consciências multidimensionais e nós não temos gênero específico. Então, a gente tem que parar com isso, parar de viver só no intrafísico e viver uma condição consciencial em que a gente se identifique enquanto traços conscienciais e não enquanto gênero. Eu vejo também que essa supervalorização tem muito a ver com a mídia também, com a arte também, né? Você vai teatro, filme, toda a mídia em geral supervaloriza, né? A sexualidade, o gênero e tudo mais. Então, continuando aqui, esse aqui também você já falou, eu vou pular, que é o paradoxo do homem feminista. Vamos pular, essa aqui que você já falou. Agora, a legislogia, página 8, terceira linha. Também você já falou, mas poderia falar sobre a lei de Sharia, enquanto, não sei se é Sharia ou Sharia, enquanto impeditivo para a aplicação dos direitos das mulheres em países islâmicos? A lei de Sharia é a lei islâmica, né? Então, a lei islâmica que para os adeptos a esse dogma, ela foi criada por Alá.
Então, não pode ser contestada. Então, não existe nos países islâmicos qualquer tentativa de submeter novas leis ou mudar alguma lei, porque nenhum ser humano poderia contestar a lei de Alá. Então, essa lei de Sharia, ela coloca claramente, quem quiser ler, a lei está lá na internet, tem várias cláusulas, enfim, e ela coloca claramente que a mulher é inferior ao homem. Então, a mulher tem uma série de punições, caso ela infrinja alguma regra, e ela tem uma série de obrigações que são inerentes ao gênero. E o homem tem outras, né? E as punições para as mulheres são mais severas que as punições do homem. Então, por exemplo, se uma mulher comete adultério, ela é exterminada, né? Ela é pena capital. E o homem é açoitado. Então, a mulher morre e o homem sofre um pouquinho, né? Então... Não vamos entrar aqui no mérito das religiões, mas é um absurdo. Então, vamos lá. Mitologia, página 9, final da 4ª linha. Gostaria que discorresse sobre a eliminação do mito de as mulheres serem menos produtivas se comparadas aos homens. Essa ideia ela está bem em voga até agora nos últimos anos, por causa de algumas leis que têm sido aprovadas em função da licença maternidade, enfim. E é uma ideia de que aquela questão do pensamento, né? Como a mulher tem um pensamento mais circular e o homem tem um pensamento mais linear, você tem uma ideia de que o homem consegue atingir metas mais rápido e a mulher se enrola muito. Então, você tem uma ideia de que a mulher produz menos por causa disso e também porque ela tem que ficar afastada do trabalho em função da licença maternidade, porque ela tem dificuldades hormonais que deixam ela mais instável, então ela produz menos. Então, isso é tudo mito, né? É tudo besteira, porque... assim, se você consegue dominar o seu soma e você tem metas para você mesmo bem específicas, você produz tanto ou mais que o homem, né? Então, não tem a ver com o seu gênero, tem a ver com a sua condição consciencial. Ele está pedindo aqui para você agora comentar a exemplologia na página 10. Exemplologia, até é importante colocar isso, porque assim... direitos positivos e negativos não estão aqui no sentido de bons ou ruins, tá? Estão no sentido de adição e subtração. Então, os direitos positivos das mulheres têm a ver com direito internacional também. Então, existem direitos positivos da humanidade e direitos negativos da humanidade. Aqui eu especifiquei para mulheres. Os positivos são aqueles que o Estado deve intervir. Então, o Estado deve adicionar positivo à sua intervenção. Como, por exemplo, quando uma mulher sofre violência doméstica, o Estado deve ir atender a essa mulher e aplicar algum tipo de medida para conter esse homem a ponto de ele não fazer mais isso. E os direitos negativos são aqueles que o Estado deve se subtrair da ação, ou seja, o Estado não deveria interferir em algumas coisas. Como, por exemplo, o Estado não deveria proibir uma mulher de fazer aborto, ou proibir uma mulher de votar, ou proibir uma mulher de fazer parte de algum posto de governança, porque o Estado não teria o direito de intervir no direito de alguém, né? Então, o positivo e o negativo está aí no sentido de adição e subtração. Agora ele pede lá no item História, na mesma página 10, no século XVIII, 4ª linha, se você poderia fazer um breve comentário sobre o livro A Reivindicação dos Direitos da Mulher. Esse livro da Mary, ela fala um pouco sobre o quanto que a mulher precisaria ser mais incluída em questões de educação. Então, ela reivindica o direito da mulher ser tão bem educada quanto o homem, porque no século XVIII, como eu tinha falado antes, a mulher não tinha tanto acesso à educação quanto tinha o homem. Então, ela faz uma reivindicação para que esses direitos de educação sejam assegurados. Patrícia, nós estamos chegando aqui ao final. Você gostaria de comentar mais alguma coisa, esclarecer alguma coisa que não foi abordada no seu verbete? Só para te lembrar, nós tivemos 31 perguntas de teletertulianos. Só daí dá para ter uma ideia do como foi instigante o verbete. Eu só queria agradecer, acho que é um tema que eu gosto muito. Eu me coloco à disposição também para quem quiser conversar mais sobre isso. É um tema que está na minha autopesquisa e, como eu já mexi muito com isso, eu tenho opiniões bem fortes assim, sobre as quais eu gosto de discutir cosmoeticamente. Então, estou aí à disposição de quem precisar e muito obrigada. Poderia fazer só um esclarecimento. O que é homem cis e mulher cis que você cita aqui? O homem cis e a mulher cis são aquelas pessoas que nasci homem ou nasci mulher e me identificam com o meu gênero. Então, é diferente do transgênero.
Então, eu só queria reforçar aqui que a escola de parapsiquismo que nós vamos ter iniciando agora em julho, que é uma única turma por ano, e são somente 25 alunos. Então, nós aqui agradecemos mais uma vez a professora Patrícia, um verbete bem, como nós falamos aqui, tem 9 páginas, 48 logias, 22 máximos. Então, é um verbete bem denso, vamos assim dizer, né? Bem extenso, e foi bastante explorado aqui, embora tenha bastante coisa aqui. Então, nós agradecemos também as perguntas aqui dos tertulianos, a participação dos teletertulianos, agradecemos a toda a equipe aqui da Enciclosapiens, hoje representada pelo Eucardio e pela própria Patrícia, que também você voluntaria na Enciclosapiens, né? E agradecemos também aqui a equipe do tertuliário, ao Christian, ao Robson, lá do apoio, e passamos então para as nossas divulgações. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 11 assinaturas no livro de presença, 10 perguntas presenciais e 31 perguntas respondidas online. Hoje temos 4 recados. A Regina com curso mental somático interassistencial da Intercamp, a Milena com ICP2 em Foz do Iguaçu, a Marilza com debate no CAEC e o Flávio com imersão laboratorial tenepsológica. Bom, o curso mental somático interassistencial, que será em Natal, na cidade de Natal, é um curso de campo com 2 EPICONs, que nesse caso vai ser o professor Everton Santos e o professor Hernande Brito, e será nos dias 22 a 24 de abril. Olá. Você já pensou em ser desperto nessa vida? Este é o Mater Pensene do curso ICP2, um curso de mais de 20 anos de campo, com equipe especializada para a investigação intraconsciencial. O próximo curso ICP2 estará acontecendo em Foz do Iguaçu, no dia 29 de abril a 1º de maio. Vai acontecer no Hotel Mabu Interlodium, com o EPICON Marcelo Silva. Venha participar. Boa tarde a todos. Eu estou aqui para convidar o pessoal que estiver aqui na Cognópolis, agora nesse domingo, para uma atividade que tem comum todos os domingos, durante o ano todo, que é o debate conscienciológico. A pessoa vem, traz um tema da sua pesquisa, e aquilo dentro de um roteiro, e aquilo então fica sendo discutido ali. É uma atividade gratuita. Neste domingo, dia 10 de abril, nós teremos cirurgia de destino, esse é o nosso tema, para nós identificarmos a correção de rota evolutiva que, por acaso, tenhamos tido durante a nossa vida. E a debatadora serei eu, Marilza de Andrade. Boa tarde, muito obrigada a todos. Boa tarde a todos, tertulianos e teletertulianos. Gostaria de convidá-los para o curso Imersão Laboratorial Tenepsológica. Este curso é uma parceria da ICTeneps com o CAEC. Será nos dias 21 e 22 de maio, é um sábado e um domingo. E os professores orientadores são Pilar Alegre e eu, Flávio Amado, com a participação da equipe de professores da ICTeneps. Inscrições no CAEC pelo fone 45 35 25 26 52. Venha estudar a TENEPS através da autopesquisa e da troca de experiência em grupo. Para amanhã, teremos o verbete Dinâmica da TENEPS Planetária, especialidade para Reurbanologia, e a verbetógrafa, professora Aline Bittencourt. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.